Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Nós trazemos aqui sempre assuntos de interesse do desenvolvimento, como anda a economia, como andam as pessoas na sua formação e assim a gente vai discutindo de uma forma ampla o desenvolvimento. Essa semana tivemos um movimento importante para a nossa região. Foi lançado o voo comercial, voo de passageiros aqui do aeroporto de São José dos Campos, que vai atender diretamente ao Rio, mas conectando 14 outros voos, fazendo conexões. Então, é uma informação que eu trago aqui importante, que aconteceu nesta semana aqui na cidade de São José. Isso não só traz um ambiente importante para a logística, para quem vai viajar, para quem vai se locomover de uma região para outra, mas principalmente o desenvolvimento como um todo. Eu sempre falo, não existe região desenvolvida que não tenha um bom aeroporto. Então São José, a partir do dia 27 de março, já tem um voo da Gol para o Rio de Janeiro, para o aeroporto de Galeão. E assim a gente vai falando de assuntos importantes da nossa região. E como anda o setor de varejo, setor de supermercados? Tivemos a pandemia. Hoje eu convidei aqui um convidado muito especial, Flávio Almeida, que é sócio-diretor da comercial Vila Simpatia, conhecido como Vila Real e o próprio supermercado Simpatia. Flávio, é um prazer tê-lo aqui no programa do Desenvolve Vale, falando de um assunto aqui importante, né? O setor de varejo, como é que anda, tudo isso. Seja muito bem-vindo ao programa do Desenvolve Vale. Obrigado, Kiko. Para nós também é uma alegria, para mim é uma satisfação estar aqui contigo, falar um pouquinho do nosso setor, da nossa empresa e do nosso setor. Legal. Flávio, a gente percebe aí, né, que durante a pandemia alguns setores foram muito afetados, né, com essa questão toda e a gente viu que o segmento de supermercados, de alimentação, esses mantiveram. Como é que foi esse ambiente para o setor varejista de supermercados para vocês? Como um todo, foi um momento difícil, como foi para o país inteiro, mas comercialmente falando, por tratarmos de produtos essenciais, né, por nosso foco ser produtos essenciais, nosso setor foi um dos poucos, com algumas restrições, mas que se manteve aberto e diria que a gente conseguiu se adequar muito rápido e foi um período que a gente não sentiu como outros setores acabaram sentindo nesse período da pandemia. Perfeito. Hoje vocês fizeram a junção das marcas Vila Real e Simpatia. Sim. Como é que... Conta um pouquinho pra gente desse processo. O Vila Real Supermercados era do grupo Zaragoza, que detém Espanha Atacadista e o Vila Real até aquele momento. Certo. E com a minha saída do grupo, eu fiquei com as lojas do Vila Real e me associei posteriormente ao grupo Simpatia, que já tinha uma rede estabelecida há mais de 20 anos, com lojas em todo o Vale, e hoje formamos a empresa comercial Vila Simpatia, que carinhosamente a gente chama de CVS. CVS. E vocês estão aqui em quais cidades hoje? Hoje nós temos 5 lojas em São José dos Campos, 4 lojas em Caçapava, 2 em Pindamonhangaba, 1 em Cruzeiro e 1 em São Bento do Sapucaí, além do CD em Caçapava também. São 14 unidades. Legal, hein? O Vale do Paraíba tem dado aí demonstrações de crescimento, né? Vocês sentem isso? Sim, sim. E a chegada, o setor meio que se mexeu um pouco, né, com a chegada de bastante atacados na região, atuando, competidores externos também se instalando aqui na cidade, mas isso faz a gente se mexer e procurar se melhorar cada dia. Ô Flávio, uma dúvida, a gente percebeu realmente isso, né, a chegada de grandes grupos atacadistas. Antigamente ia no atacadista, de verdade o dono de um restaurante, o dono de um comércio. Hoje parece que se mistura um pouco esse público. Sim, sim. Até o setor que ficou apelidado de atacarejo, né? Atacarejo, Que ele nasceu, exata a sua leitura, para atender o pequeno comerciante. Até ele tinha que ser cadastrado, né? Se ele não fosse comerciante, ele não podia comprar. Antigamente, as primeiras redes tinham que ter acho que é um macro na época. Paiol, verdade. Mas com o tempo foi facilitando a entrada do consumidor e o próprio consumidor consegue acionar o gatilho do atacado
quando ele compra acima de ou múltiplos de, né, aqueles packs pré-estabelecidos. Assumiu uma parte do mercado, uma parte daquele consumidor que busca mais o preço, mas um bom serviço, um bom mix, o consumidor ainda encontra de forma diferenciada no supermercado tradicional, né? É verdade. Eu que não tenho muita afinidade com os itens de supermercado, isso é uma coisa que em casa é mais a esposa que olha esse lado e faz falta, né? Quando eu vou sozinho assim, você está no supermercado que você consiga ter apoio para não comprar coisa errada, não comprar... Então, esse é um diferencial, né? Porque os atacadistas, você chega lá, você tem que saber se virar, né? É aquilo que está ali, nem sempre tem todas as opções de marca que o consumidor gosta, um serviço no açougue, um serviço, o queijo fatiadinho na hora, os frios, uma rotisserie, uma padaria. Normalmente esse serviço todo o atacado não entrega, né? Ô Flávio, mas vamos falar de mercado um pouquinho. Eu sou leigo nesse assunto. Mas eu vejo muitos atacadistas montando mais de uma unidade numa cidade como São José dos Campos, por exemplo. Você que é um especialista aí na área, tem demanda para tudo isso? Ou é aquela concorrência, um montou, outro também monta e vai assim? Alguém acaba perdendo, né? Se o serviço oferecido, se o pacote oferecido for o mesmo, for só preço, acaba perdendo. Mas se tem algo mais agregado, um atendimento, um serviço diferenciado ali no checkout ou nos setores de transformação de alimentos, o varejo tem conseguido segurar, né, e manter esse cliente com esse perfil. Mas a competitividade é grande e realmente bom, né? Chama a atenção o número de atacados que veio para nossa recente, região. né? Acho que de uns 5 anos para cá, você pega aqui no começo de Jacareí, que vai entrando para dentro aqui do Vale do Paraíba, você vê que... Só São José acho que tem mais de 10 lojas de atacado. De atacado. Isso concorre direto com os supermercados também, de certa forma? Eu diria que numa parte do mix que a gente atende pode concorrer. Uma parte mais básica, né? Aquele produto enlatado, industrializado e tal. No serviço eu diria que não. Que não, serviço, aí é imbatível, né? O atendimento a transformação, uma rotisserie, uma padaria, o supermercado ainda continua se diferenciando. Perfeitamente. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Estamos conversando hoje aqui com o Flávio Almeida, que não só um especialista, mas proprietário aí de uma rede importante de supermercados aqui de São José dos Campos e Vale do Paraíba, Vila Real, Simpatia e tudo mais. Vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Muito bem, de volta. Hoje eu estou aqui conversando com o Flávio, que é proprietário de uma rede de supermercados aqui no Vale do Paraíba, o Vila Real e o Simpatia. E a gente falava, né, da mudança, da chegada de grandes grupos atacadistas, né? E eu perguntava se tinha demanda para tudo isso, né? Porque são grandes grupos. Ô Flávio, e me fala uma coisa, o perfil do consumidor mudou? Porque hoje a gente vê assim, você vai em restaurante e se pergunta se é vegano, se é não sei o que, se come leite, enfim, a gente percebe isso como consumidor. E você, como dono de supermercado, percebe uma mudança de comportamento nos itens de compra? Percebemos sim, e essa mudança vem acontecendo numa velocidade grande e sempre não para nunca, né? Então é importante a gente estar atentos se com o nosso propósito, aquele público que eu me proponho a atender, eu estou ligado e antenado, né, no nosso time nessas mudanças que acontecem no mercado. Você falou que você atende 3 nichos. Isso. Hoje, das 13 lojas que nós temos segmentado em 3 segmentos, 3 nichos, né, 3 clusters, que a gente chama internamente. Tá. Um mais abastecedor, que é da compra do mês e tal, onde está a maioria das lojas do Simpatia. Lojas menores no perfil de conveniência, o lanche prático, exemplo, a nossa loja dentro da aeronáutica, lá no CTA. Tá. E uma loja mais premium, onde se encaixa aí principalmente as 2 lojas do Vila Real aqui de São José. No Vila Ema e na Urbanova. Então, temos esses 3 segmentos e sempre atentos e atualizando o mix, sortimento para cada uma delas.
E as pessoas também, pelo menos na rede social, mostram que correm, que fazem ginástica e etc e tal. Estão buscando produtos mais saudáveis ou isso ainda não é algo que se percebe dentro das vendas? Não, percebemos. Inclusive, de algum tempo para cá, os supermercados já segmentaram, né? Já separaram os produtos naturais, livre de, como você falou, ou de lactose, ou de carboidrato e tal. Hoje nós temos separado o setor dessa linha de produtos saudáveis. Você sabe que esses dias, Flávio, eu estava no supermercado e encontrei um amigo lá. Aliás, o dono de uma importante construtora aqui da região. E ele falou, Kiko, você conhece esse aplicativo aqui? Então ele põe um aplicativo no alimento e esse alimento, através desse aplicativo, recebe uma nota. Se o alimento é saudável, se é bom, se a qualidade do produto é boa. Você conhece esse aplicativo? Não sei exatamente, mas já conheço, já me apresentaram alguns, né? Como de vinho é bastante utilizado. De vinho, né? O Vivino, né? Que o pessoal exemplo, põe ali. E dá a nota do vinho, harmonização e tal. A tecnologia é bem presente hoje, né? A tecnologia e o consumidor é muito antenado, então... Ele chega e já sabendo das novidades, de lançamentos, benefícios e tal, a gente tem que estar atento, o time tem que estar atento. Falando em tecnologia, a gente vê que alguns países aí já estão diminuindo caixas, colocando forma independente. Self-checkouts. Vocês já têm isso ou não? Já temos. Creio que em todas as lojas, na maioria delas a gente já tem. Apesar que a gente não substitui o humano. O trato, o corpo a corpo. Isso é um diferencial, né? É um diferencial. Principalmente nas lojas que eu disse que a gente quer oferecer serviço e tal. Então, mas é uma opção. Tem gente que é mais prático, às vezes uma compra simples, 2, 3 itens, acaba funcionando bem. Então, a gente oferece como mais um serviço, né? Não pensando em substituir o atendimento tradicional. Mas temos em todas as lojas. Perfeito. E hoje, o varejo, você como empresário brasileiro, o nosso programa ele tenta sempre trazer um pouco aí do sentimento de quem está no dia a dia. O que você entende que são os maiores desafios do setor hoje? Nós temos uma maneira de lidar, eu sempre pensei assim, e com a fusão também bateu a ideia com os sócios lá. A gente administra a nossa empresa olhando muito para dentro, da nossa capacidade de investir, de fazer um upgrade numa loja, em equipamentos e tal. Então, o primeiro passo nosso é enxergando dentro de casa, né? A nossa capacidade e o que nós queremos fazer para oferecer um serviço melhor, instalações melhores para o nosso cliente. Mas é claro que quando você olha, a gente não está numa bolha, quando você olha externamente a economia, tem situações mais favoráveis e situações que preocupam um pouco mais, né? Um financiamento, você vai construir uma loja, você vai fazer um financiamento, tem momentos mais oportunos e tem momentos pouco convidativos, né? Na parte da reforma tributária, vocês foram afetados ou não? Fomos, tá? Positivamente ou negativamente? Creio que negativo, porque no frigir dos ovos vai... Que pena, né? O nosso país, um país caro, né? Agora anunciou de novo um déficit de 240 bilhões nas contas. E eu não consigo enxergar ninguém de governo falando que vai reduzir despesa. Verdade. A gente só escuta falar que vai aumentar os impostos, que a conta não está fechando, e é isso. Então, muito triste essa notícia que saiu aí no começo de 2024 agora, que o Brasil já começa o ano com um déficit de 240 bilhões. E acaba sobrando para o empreendedor que gera emprego, que gera receita, que corre risco, que vive a insegurança jurídica. Então, a reforma tributária, que deveria ter sido para melhorar a situação da geração de emprego, de receita, de novo, aumenta imposto para o empreendedor. E assim vai. A nossa associação atuou bastante, né? Acompanhou. Isso que eu ia falar, vocês devem ter um grupo forte de... Sim, para que o impacto fosse o mínimo possível, principalmente preservando a cesta básica. Foi um trabalho do nosso presidente João Galassi, muito efetivo e com êxito, mas além da carga alta, do déficit e tal, a complexidade disso tudo é muito grande. A gestão disso, o dia a dia, é bastante complicado. E um resultado nacional,
às vezes parece que a culpa é do supermercado, né? Eles põem, né? Quando aumenta a inflação, eles mostram a foto da batata que subiu a cesta básica, da cenoura, eles jogam, arrumam um culpado. Ninguém fala que a despesa de governo é impossível. Também teve uma criação gigante de ministérios e custos, né? Infelizmente o Brasil... Eu não estou aqui falando de político A, B ou C, não. Isso não interessa para o empreendedor. O que interessa para o empreendedor é que o país seja organizado, que tenha um controle na tributação e que as pessoas consigam. Senão o governo quer ser sócio só do seu lucro. Verdade. Ou seja, você tem ali uma sobrecarga muito grande. Então, cabe a nós participarmos cada vez mais desses assuntos técnicos para que a gente possa subsidiar com informações e o Brasil ser mais competitivo, né, Flávio? Se não complicar para nós... Já está bom demais. Tá bom. Que o dia a dia, o trabalho, a gente... Dá conta, né? Conta. Sabe fazer não tem medo de fazer. É isso aí. Perfeitamente. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta. Hoje um bate-papo muito legal aqui com o Flávio, que é empresário do setor de alimentos, supermercados, Vila Real Simpatia. E a gente falava também dos desafios do empreendedor, né? Porque quando você fala que o país está tendo inflação, logo a gente já vê a foto da batata que subiu, ou alface, ou alguma coisa que puxou o custo da cesta básica. Mas a gente tem que fazer uma reflexão do custo Brasil. É esse que nós temos que olhar, né? O Brasil é muito caro, ele gasta mais do que ele tem de receita. E não pode ser o setor produtivo pagar essa conta toda vez, porque o setor produtivo já acostumou que é assim, mas está errado. A gente precisa ter um trabalho de mudar isso aí. Flávio, e me fala uma coisa, São José dos Campos hoje é uma cidade aí com grandes perspectivas de crescimento, de consumo e tudo mais. A região da Urbanova que vocês estão ali é uma região muito promissora? É uma região promissora. Temos uma loja lá, como você disse, que cresce. Foi a nossa loja que mais cresceu. Que mais cresceu? No ano passado, no primeiro ano da CVS. E São José como um todo, né? Uma bela cidade. E, inclusive, temos planos para abrir mais lojas em São José dos Campos. Em São José? Em São José dos Campos. Uhum. E no litoral vocês atuam também ou não? Não atuamos, também está no nosso radar. Nós temos um plano... O litoral ficou bom agora, né? Com acesso... Sim, está melhorando. A duplicação aí da Tamoios, né? Nós temos um plano para dobrar o nosso faturamento. Nós começamos o ano passado, né? O início da fusão, com 550 milhões de faturamento e nós temos um plano de dobrar até 2026. Beleza, 550 milhões foi o faturamento 2023. Isso. Maravilha. 2022. 2022. 23 fizemos 620, 11% de crescimento. Enquanto o nosso setor cresceu 3%, nós crescemos... Isso é gestão, hein? 11%. Que bom. Bastante suor, boas parcerias com fornecedores. Sim. E nós temos o nosso plano até 26 é dobrar de tamanho, entrar na casa de 1 bi, né? 1 bi. E para chegar nesse bi, a gente vai continuar crescendo nas mesmas lojas, como a gente conseguiu ano passado, e esse ano a gente está começando assim também, e abrir novas lojas, né? Tá. Nesse plano de abertura, São José está mapeado e Litoral também. O Litoral está se tornando aí um grande centro, né? Caraguatatuba ali, meio que o polo de um representando as demais cidades ali, né? Sim, pela facilidade de acesso e tal, né? Entre elas. Nós estamos apostando muito na nossa região. O governador Tarcísio tem demonstrado aí, junto com o vice-governador, o Felício, aliás, participou do programa aqui com a gente, Felício Ramute, dessa parte de acessos, né? Logística, essa parte de mobilidade. Isso é muito importante porque garante o desenvolvimento, né, Flávio? Sim. Apesar de a gente ter fornecedores, né, do Brasil todo, mas aqui em São Paulo o acesso à nossa cidade, à nossa região é muito fácil, né? Boas estradas. A Nova Dutra também está fazendo, não chama mais Nova Dutra, agora é CCR SP Rio. Nós convidamos a presidente da Nova Dutra, só no trecho de São José dos Campos aqui, um investimento dessa região de 650 milhões.
isso aqui vai trazer uma integração com as cidades. Porque vocês devem sentir também, vem gente de cidades menores fazer compra aqui, né? Temos, sim. Nas cidades, outros municípios, né, como Pinda, como Cruzeiro, atende a própria cidade e as cidades pequenas do entorno todo. São José também acaba acontecendo. E essas melhorias todas vai facilitando para a gente, né? O custo logístico, o custo da distribuição, que tem um peso considerável, também vai ficando, além de sermos mais eficientes, né? O caminhão vai chegar mais rápido no destino, na loja, para disponibilizar o produto para o nosso cliente. E eu acho que, falando um pouquinho da Urbanova, né? Agora esse ano eleitoral, acredito que todos que queiram aí se candidatar aí devam estar pensando em propor o novo acesso para a Urbanova, né? Eu acho que é uma região ali que está se desenvolvendo bastante, mas ela precisa ter um novo acesso rapidamente. Uma ponte só um risco muito grande, né? Em alguns momentos acaba gerando algum problema, né? O consumidor que a gente atende naquela loja, a maioria é da região, né? Então, nesse ponto até que não, mas para um funcionário chegar, que chega de outros bairros, para um fornecedor fazer a sua entrega, tal, pode ser que em alguns momentos ali, por esse único acesso, acaba tendo alguma dificuldade. Ô Flávio, para nós foi muito importante convidá-lo aqui. O Desenvolve Vale, ele quer sempre trazer essa discussão do desenvolvimento, como é que estão os segmentos, né? Essas pautas, essas demandas que têm que ser levadas aos governos. E a gente acaba vendo aqui uma história de sucesso de vocês aí pelo histórico de faturamento, buscando aí faturar 1 bilhão aí para os próximos anos. Isso é muito importante para a nossa região. Muito obrigado pela sua presença, por ter participado aqui, e o Desenvolve Vale está à disposição aí para sempre fomentar assuntos de interesse coletivo. Eu que agradeço, uma alegria estar aqui contigo, parabéns pelo trabalho, pelo programa. Estamos à disposição. Obrigado. Muito obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.